Olá, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Por favor, se acomodem todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Memórias em Debate, roda de conversa com ex-vereadores e ex-vereadoras de Porto Alegre. Eu gostaria de passar a palavra primeiro para o nosso presidente, o vereador Hamilton Sousmayer, para fazer essa saudação. Muito boa tarde, eu sei que vai ser citado, mas eu gostaria de citar porque são várias histórias aqui, que nós temos aqui. Vereador Reginaldo Pujol, ex-presidente, Luiz Vicente Dutra, Bernadette Vidal, Maria Jussara, Valdir Fraga, Terezinha Irigaray, Ignácio, Luiz Braz, Jussara Coni, Wilton de Araújo e o nosso decano Pedro Ruas, que é o único que ainda está no exercício do mandato, né, que está lá conosco, grande parceiro da casa. Vocês sabem, gente, que para nós é uma emoção muito grande, porque nós estamos no ano dos 250 anos. E uma das coisas mais lindas que nós participamos este ano foi quando nós reunimos os ex-presidentes na casa, mais de 20 ex-presidentes que ainda estão vivos, né, que estiveram ali. Muitas histórias que se confundem, que são a história da cidade, que é a história de pessoas, de vidas. E eu estava comentando agora há pouco que o tempo, né, mais antigo assim, da política era o tempo que se discutia projetos, né, Jussara, se discutiam as ideologias, mas se respeitavam pessoas, né? Poderia ter aqui mais acirrado, assim, mas depois se acertavam na política. Hoje nós vivemos um período muito tensionado, né, onde esse respeito ao ser humano parece que foi deixado para uma outra época. Então, eu vendo vocês conversar aqui, essa amizade que ficou na política, é justamente de pessoas que entenderam esse processo, que souberam separar a política do ser humano, a política da pessoa, e souberam conviver com as diferenças de ideias, de posições, de pensamentos, de ideologias, e souberam conviver, e não só souberam conviver, mas nos ensinaram e têm nos ensinado, né? Eu sempre falo que o Pedro Ruas, nosso decano da casa, com alguns vereadores que já têm mais mandato, tem sido para nós o equilíbrio da casa, né? Se não fosse eles, eu sei que hoje seria bem difícil, né, a convivência, como tem sido muitas vezes a convivência. Então hoje é um marco histórico e que não se perca isso nunca, né? Alguns já não estão aqui, mas a história e a amizade continuou e ficou, né? E que isso nunca se perca. E por isso para nós é um momento muito especial de ver esses nomes na história, nomes que fizeram a história e que têm nos inspirado muita gente. Às vezes eu comento com algum vereador mais novo, mais jovem, né, que estão acirrado naquelas posições. Eu sempre digo assim: olhem para os deputados, vereadores, para os parlamentares mais antigos, para que vocês consigam ter uma vida longa também na política, que alguns a vida é muito curta, justamente por não conseguir entender essa diferença entre o parlamentar e a pessoa humana, o ser humano, que por trás daquela pessoa tem uma família, tem amigos, tem uma história e que precisa ser respeitado. Então, eu vim aqui hoje com muita honra, muita alegria para honrá-los. A honra é toda de vocês, o tempo é todo de vocês. E como Câmara Municipal, como presidente atual da Câmara, em nome dos vereadores, eu quero agradecer pela história, pelo legado que vocês deixaram nessa Câmara. Nós encerramos ontem 2 dias, que foi o primeiro seminário das câmaras que nós realizamos na Câmara de Vereadores, onde tivemos parlamentares de todo o Estado, e muitos deles vêm aprender na Câmara de Porto Alegre. A gente recebe toda hora vereadores, pessoas da comunicação, pessoas dos legislativos da capital que trabalham, do interior que trabalham em outras câmaras, de outros estados que vêm aprender na Câmara Municipal e ver o que nós estamos fazendo com a Câmara de Vereadores. E vocês foram que fizeram essa história, vocês que deixaram esse legado. E se hoje a Câmara de Vereadores de Porto Alegre ela tem essa respeitabilidade, foi porque tiveram homens e mulheres que construíram essa história
E hoje nós usufruímos de tudo aquilo que vocês semearam lá atrás e que nós estamos colhendo, e eu sei que muitas coisas têm pela frente. Então, meus parabéns, muito merecida a homenagem, muito merecido esse tempo de convivência, de compartilhar e de relembrar as boas histórias e aquelas que não eram tão boas, mas que passaram e ficou a amizade. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigada, presidente. Bom, vou contar um pouquinho, então, dessa história da Câmara para vocês. A história do Legislativo Municipal iniciou-se em 6 de setembro de 1773. Ao longo de seus 250 anos, a Câmara passou por muitas mudanças na sua composição política e nas suas atividades, refletindo os diferentes momentos históricos da sociedade porto-alegrense. Do período colonial ao fim do Império, a Câmara reunia funções correspondentes aos poderes legislativo, executivo e judiciário simultaneamente. Entre 1937 e 1945, durante o Estado Novo, a Câmara foi substituída por um Conselho Técnico de Administração. Finalmente, em 4 de dezembro de 1947, com a reabertura da Câmara Municipal, reinicia-se a vida democrática em Porto Alegre, com 21 cadeiras disputadas e preenchidas por figuras de destaque de vários matizes políticos. Bom, a ideia deste encontro surgiu a partir do livro, este aqui, Câmara e Memória, Legislaturas da Câmara Municipal de Porto Alegre, de 1947 a 1988, que busca resgatar a história do Parlamento Municipal. O livro é de autoria dos pesquisadores Camila Guinlandi, Guilherme Falcão, Irã Goulart e Rafael Flores, sob coordenação da servidora da Câmara Municipal, Andréia de Ávila. Bom, eu gostaria de convidar, então, os nossos pesquisadores e a nossa servidora para virem dar um depoimento breve aqui para nós, contar um pouquinho da história desse livro, como é que ele foi construído. Por favor, Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Aqui. Onde é que eu fico aqui? Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, primeiro de tudo, né? Esse evento aqui é uma grande realização para nós, a gente estava com muita alegria e felicidade enquanto a gente ia visitar cada um dos ex-vereadores, entregar o livro, né? A gente pegava até autógrafo deles também, porque para nós é uma grande honra estar aqui homenageando eles, né? Porque, acima de tudo, é uma grande homenagem, né? Porque o trabalho do historiador também, para além de criar um livro de referencial de pesquisa, né? Que é o que a gente fez. Para além disso, o trabalho do historiador também é relembrar o passado, relembrar o quão presente é o passado, né? Então, a gente está muito feliz. E eu não vou me alongar muito para passar para meus colegas, mas só queria agradecer a presença de todos, e principalmente a presença de todos os ex-vereadores e ex-vereadoras, do presidente Sosmaier, da ajuda da Andressa, toda a comunicação, e também, principalmente, das nossas chefes, a Cláudia e a Andréia, também, que sempre nos apoiaram nesse projeto, e a gente está se sentindo muito realizado. E também agradecer aos meus colegas Ira e Rafael. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha. Então, boa tarde a todos, né? Faço das palavras do Guilherme as minhas. É uma grande alegria ver todos aqui nesse evento, principalmente os nossos convidados. Obrigado de coração por terem aceitado esse convite. Antes de mais nada, é uma homenagem a todos vocês e a todos, né, que passaram, que infelizmente não puderam estar aqui, mas que passaram ao longo desses anos, né, de 47 a 88 aqui na Câmara, né? Então, esse livro é resultado de uma pesquisa bastante extensa. Não fomos só nós que fizemos, nós tivemos coordenações anteriores no memorial, servidores, estagiários anteriores que contribuíram com esse projeto, né? Na nossa vez, a gente conseguiu, finalmente, com a ajuda da Andréia e da Cláudia, dar o fechamento a esse projeto, esse grande projeto de memória política de Porto Alegre, né? E deixar esse registro, esse grande registro para a população, né? População, para as novas gerações que vão estudar sobre a história da nossa cidade, sobre a história do Legislativo Municipal. Então, sem me alongar muito também, no mais é agradecer a todos a presença, a disponibilidade
e a história que vocês todos tiveram na Câmara, que ajudaram a construir também. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo aqui nesse sábado chuvoso de Porto Alegre. Queria deixar aqui meus sinceros agradecimentos pela presença de todo mundo que está aqui hoje, e principalmente também pelo carinho que esses vereadores, essas pessoas que contribuíram tanto pela cidade, abriram as portas das suas casas para nós, para nos visitar, receber esses livros, ou visitando ali o memorial da Câmara Municipal, e demonstrar também que essa homenagem a vocês também, além de ser uma homenagem ao atuante político da cidade, mas também uma homenagem à cidade de Porto Alegre, porque vocês e nós todos aqui, né, todos os cidadãos de Porto Alegre, trabalham para a construção e para o melhoramento dessa cidade. Então, todo mundo que presenciou, né, e recebeu o livro demonstrou esse afeto, esse amor pela cidade, pela contribuição como indivíduos, como agentes políticos, mas como uma vida também para essa cidade. Queria agradecer, além do pessoal convidado, os ex-vereadores, o presidente, o pessoal da comunicação também, fazer um agradecimento muito sincero, e eu faço em demasia isso aos meus colegas aqui, que não são colegas, são amigos, e também a nossas chefes, que também não são chefes, são amigas, e agradecer muito o apoio de vocês, da Andréia, da Cláudia, porque, não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu, Irã e o Guilherme somos estagiários do Memorial. Então, esse apoio, esse suporte e essa confiança em nós, assim, é um aprendizado assim muito gratificante que vai ficar marcado assim para o resto das nossas vidas, com certeza. Então, muito obrigado e tenham um bom evento para todo mundo. Bem, então, a pedido dos nossos queridos pesquisadores, pessoal, não tenho o que falar, né? Os rapazes já falaram tudo, falta a Camila, que já saiu do estágio, né? Mas é uma honra nesses 250 anos, e, né, parafraseando ali o nosso querido presidente, Hamilton, e é uma honra estar aqui na presença de vocês, porque eu vivi a história de vocês um pouco também no plenário, acompanhei muito dos debates ao longo dos meus 24 anos de Câmara, e resgatar essa memória toda, compilada do jeito que está, é também uma homenagem aos servidores que lá, desde 47, vem registrando toda a vida funcional dos senhores e das senhoras. Então, esse resgate que a gente conseguiu traduzir nesse primeiro volume, porque ainda tem um outro, né, das outras legislaturas, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? E esses rapazes aqui, fiéis à memória e à história da Câmara, porque a gente sempre pensa, enquanto, né, Cláudia, assim, questão da instituição, a gente defende muito a nossa instituição, a gente ama a instituição Câmara Municipal de Porto Alegre, porque ela faz a diferença na vida das pessoas. Nós temos projetos belíssimos lá mostrando isso, e vocês fazem a diferença, fizeram e continuam fazendo. Não é só o registro na memória, né? E a gente tem que dar valor àquilo que nós somos enquanto Câmara, né? Resgatar nossa memória, traduzir a nossa memória para as outras gerações. Esse projeto ele nasceu, né, de uma pesquisa que já vinha sendo coletada ao longo dos anos na Câmara, e quando a gente assumiu lá o memorial, a gente, então, deu andamento de uma forma que se completasse, se amarrassem todas as pontas, e a gente pudesse ter uma memória interna, né? Saber quem foram os vereadores de cada legislatura, a fotografia de cada vereador, nem que fosse ali, né, um releasezinho básico, alguma coisa da vida deles, de onde é que vieram, qual é a formação, para que a gente se enxergasse também enquanto Câmara, né? E foi muito gratificante ver esses rapazes, e a Camila também, que não está, entrarem de cabeça mesmo nesse projeto e realizarem isso para a gente. Então, é um sonho realizado, né? E o Memorial se orgulha muito, e a gente tem que agradecer a Cláudia, que este projeto ele já existe virtualmente, ele está lá na página da Câmara, né? Se qualquer um entrar, ele está socializado com todo mundo, com a comunidade porto-alegrense. Mas ele se tornou realidade em livro porque a Cláudia, né, tem os caminhos institucionais, e isso é muito importante. Então, a gente agradece a ela por todo o empenho dela em transformar este sonho virtual num sonho
concreta e real aqui. Agradecemos ao nosso presidente, neste ano que efetivamos esses 250 anos, com essa bela memória, né? E a todos vocês e quem está aqui hoje, né? Que faz parte disso também, porque são os familiares, são os amigos e é o povo de Porto Alegre. Então, muito obrigada, me sinto honrada, porque eu já estou também quase me aposentando, então eu posso dizer que eu estou fechando com chave de ouro esse meu tempo na Câmara, e valeu muito a pena, gente. Eu acho que valeu para vocês todos, porque eu olho assim vocês, eu me emociono de ver que maravilha, que beleza, né, que vocês estão aqui hoje, vão continuar por muito tempo, né, praticando, trabalhando, exercendo a cidadania aí, na política, que sempre vai estar dentro do coração de vocês. Então, sejam sempre bem-vindos ao Memorial. O Memorial é também a nossa porta de entrada ali para muitos projetos, né? E o livro ele está aqui, também nós temos mais no Memorial, quem quiser, e ele tem dentro da página todo o projeto também virtualmente. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. O presidente gostaria de dar mais uma palavrinha? Eu só quero agradecer vocês, o trabalho de vocês, né? Acabei me esquecendo de fazer ali. E parabenizar pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço, porque eu sei que não foi fácil. Então, eu queria pedir a todos uma salva de palmas para vocês, comunicação, memorial, por esse trabalho. Só isso, obrigado. Bom, gente, eu vou fazer uma breve apresentação, então, dos nossos vereadores aqui presentes e peço que, quando eu citar o nome dos senhores, por favor, levantem a mão, façam uma saudação, para que o nosso público também possa identificá-los aqui, por favor. Vereador Reginaldo Pujol. Advogado, foi eleito em 9 mandatos para a Câmara Municipal. Na 7ª e na 8ª legislatura pela Arena. Da 11ª até a 17ª legislatura, elegeu-se pelo PFL e depois pelo DEM. Também foi presidente da Casa em 2020. Não é, vereador? Vereador Luiz Vicente Dutra. Advogado, elegeu-se para a 7ª e para a 8ª legislatura pela Arena e para a 10ª legislatura pelo PDS. Vereadora Bernadette Vidal. Advogada, foi eleita em 4 mandatos seguidos, nas legislaturas de número 8 a 11. Enquanto vereadora, pertenceu à Arena, ao PDS, PFL e PTB. Bernadette também foi a primeira parlamentar da Câmara com deficiência visual. Vereadora Maria Jussara Galto. Advogada, elegeu-se para a 8ª legislatura pelo MDB. Por favor. Eu sou tão antiga, gente, que eu tinha Maria no nome quando eles pegaram esse registro, não sei onde. Porque eu não tenho lembrança de ter usado esse nome. Talvez sim na Câmara, mas eu sou mesmo conhecida como Jussara Galto. Perfeito, então, Jussara Galto. Vereador Valdir Fraga. Gestor público, foi eleito por 3 mandatos seguidos, da 8ª até a 10ª legislatura. Como vereador, pertenceu ao MDB, ao PTB e ao PDT. Também foi presidente da Câmara Municipal de 1983 a 1984 e depois de 89 a 90, ano da criação da Lei Orgânica do município. Vereadora Terezinha Irigaray. Advogada, elegeu-se para a 9ª legislatura pelo PDT. Vereador
Vereador Inácio Nais. Professor, foi eleito para a 9ª legislatura pelo PMDB. Vereador Luiz Braz. Jornalista, elegeu-se por 7 mandatos consecutivos, da 9ª até a 15ª legislatura. Como vereador, foi do PMDB, do PTB, do PFL e do PSDB. Presidiu a Câmara Municipal em 1994 e em 98. Vereadora Jussara Coni. Farmacêutica, elegeu-se para a 9ª legislatura pelo PMDB e para a 16ª legislatura pelo PCdoB. Vereador Vilton de Araújo. Engenheiro, elegeu-se da 9ª até a 11ª legislatura pelo PDT e para a 13ª legislatura pelo PMDB. Presidiu o Legislativo no ano de 1993. E o nosso decano, o vereador Pedro Ruas. Advogado, foi eleito em 6 mandatos como vereador. Nas legislaturas de número 9, 11 e 12 pelo PDT, e na 15ª, 16ª e 18ª legislatura, que é a legislatura vigente, elegeu-se pelo PSOL. Bom, feitas as apresentações, então, a dinâmica será a seguinte. Eu vou fazer uma introdução de cada uma das legislaturas contempladas aqui no livro, e depois vou passar a palavra para que os senhores possam contar um pouco das suas histórias, os que pertenceram às legislaturas que a gente vai retratar aqui no livro. Tá bem? Foram retratados no livro, que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês alguns casos dessas legislaturas. Bom, na 5ª legislatura, ocorrida de 1964 a 1968, os porto-alegrenses foram às urnas no ano de 63 para eleger 21 vereadores, além do prefeito e do vice. No ano seguinte, em 1964, o governo militar interrompeu o processo democrático no Brasil. O regime também marcou a implantação do bipartidarismo no país, a partir da criação da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Já na 6ª legislatura, de 1969 a 1972, ocorreu a primeira eleição para a Câmara com o novo regime. Os prefeitos das capitais passaram a ser nomeados pelos governadores de seus respectivos estados. Bom, na 7ª legislatura, do ano de 1973 a 1976, novamente, o povo de Porto Alegre escolheu seus 21 representantes para a Câmara Municipal, mas o prefeito continuava sendo nomeado pelo governador do estado. Merece destaque, na 7ª legislatura, a eleição de Dercy Furtado, que, além de ter sido a candidata mais votada da Arena, foi também a primeira mulher eleita como titular da Câmara Municipal de Porto Alegre. Julieta Battistioli foi a primeira mulher eleita vereadora na capital, em 1947, mas ela assumiu a vereança como suplente. Outro fato marcante foi que, em 1973, a Câmara comemorou os seus 200 anos. Bom, dessa legislatura, nós temos aqui presentes o vereador Reginaldo Pujol e também o vereador Luiz Vicente Dutra. Falar sobre a nossa legislatura. Aproxima o microfone, por favor. Vereador. Falar sobre a nossa legislatura seria falar sobre a história do mundo. A Câmara de Porto Alegre sempre se caracterizou como um parlamento do mundo. Todos os vereadores aqui e quem acompanha a Câmara, tudo que era assunto do mundo, tá? Lá, o menino que enfrentou o tanque lá da China, a abertura feita pela Margaret Thatcher, o embate Estados Unidos e Rússia, desceu o homem da Lua, tudo era debatido detalhadamente na Câmara. Não sei se ainda hoje é assim, mas no nosso tempo era assim. Era o parlamento do mundo. Isso, para mim, particularmente, foi muito bom. Aprendi muito. Principalmente aprendi a fazer política, a lidar na política, a respeitar
a opinião do adversário, às vezes, muitas vezes, contrária, assim, fundamentalmente contrária às minhas, mas procurar ver que tinha alguma coisa de boa nele e fazer ver a ele que também as minhas opiniões também tinham alguma coisa boa para que ele o aprovasse. Esse embate, a Câmara de Porto Alegre, a mim particularmente, e tenho certeza que a todos os vereadores, ensinou, porque era uma luta diária, permanentemente, e a arte do possível exercitava na Câmara todo dia. Eu agradeço, né, agradeço a Deus, o meu destino, ter um dia tido a honra e o privilégio de ter sentado lá como vereador, já ainda lá na Câmara Antiga, depois aqui na Câmara Nova, e tanto quanto eu aprendi, e até hoje isso me serve muito na minha atividade como advogado, com tudo, aprender a saber o que é a lei, como é que se faz a lei, respeitar a norma, entendeu? E isso tudo, para mim, foi um grande aprendizado. Eu agradeço a todos e os colegas vereadores que me aturaram, né? Naquela época, era metido a brigão também e muito aprendi com os queridos vereadores. Por exemplo, a Jussara Coni, que não foi da minha legislatura, mas descobri nela uma adversária tremenda, né? Que nós tínhamos os dois partidos completamente opostos, mas aprendemos, um discutia com o outro sobre chás. Um dia eu vim de Brasília, nós sentados lado a lado, aí um deputado que era da Arena naquele tempo, nos PDS, por que tu está conversando com aquela comunista, rapaz? Eu digo, que precisa conversar com aquela... Eu digo, tu nem imagina o que nós conversávamos. Pô, estamos falando sobre o quê? Falando sobre chá. Não, na verdade, falando sobre chás, né? E, enfim, meu Deus do céu, quantas e quantas coisas boas, né, se aprendeu na Câmara no dia a dia de respeito à individualidade de cada um e às suas origens, enfim. Era isso que eu tinha, Bernadette. Margarete, né? Não, eu sou a Andressa. André, muito obrigado. E só cumprimentar também esses três jovens aqui, as duas chefes e tal, e você também, por esse maravilhoso trabalho. Olha, abrir aquelas páginas ali é uma coisa assim que emociona, né? E, puxa vida, que maravilha! E vocês pegaram ali com muita precisão a origem de cada um, o que representava, o que fez, o que não fez. Os parabéns, olha, que trabalho magnífico que vocês fizeram, né? Muito obrigado. Vereador Valdir Fraga, por favor. Perdão, Pujol, perdão. Eu errei. Reginaldo Pujol, desculpe. Bem se vê que eu sou dos vereadores antigos, eu não sei nem manejar aqui diretamente o microfone. Eu quero dizer a todos que é óbvio que o dia de hoje, para mim, é um encantamento. Aos 84 anos de idade, meu presidente, eu praticamente me renovo no dia de hoje, reencontrando pessoas tão queridas que, ao longo do tempo, porque a gente conseguiu, ao longo do tempo, ser sempre antagonista político, mas sempre se respeitando, sempre criticando e defendendo as posições antagônicas, de tal sorte que não prevalecesse nenhuma dúvida de que era um debate civilizado, era um debate democrático, era um debate necessário e conveniente. Porque eu concordo com aqueles que dizem que mais importante num parlamento não é o governo que se instala, mais importante é a oposição que o governo tem. É uma oposição calada, omissa, é um atraso para a municipalidade, é um atraso para os governos de Estado, e eu posso dar um atestado dos vários anos em que nós estivemos na prefeitura e que eu vivi junto, e de alguns tantos, Vicente, e que nós não estávamos na direção, era um partido totalmente oposto ao nosso, da relevância que, em todos esses momentos, a oposição se manifestou e passou a ter. Eu falo à vontade porque, certamente, o que mais me emociona nessa hora é lembrar o ano de 82.
72, quando eu era um advogado, junto com o teu pai, nós dois degradávamos na Justiça do Trabalho, e de uma hora para outra nós enfrentamos na eleição. O pai do Vilton, o Viton, pelo PMDB e eu pela Arena. Não tinha muita chance na ocasião, era ser de um lado ou do outro. Então, lançado pelos meus candidatos, meus companheiros de faculdade, eu acabei me elegendo e passei a mudar a minha vida. Eu nunca pensei que eu ia deixar de lado a advocacia, que eu acabei deixando de lado progressivamente, aconselhado, inclusive, por um cidadão que também era meu opositor político, mas que eu tinha um bem-querer muito grande por ele, que se chama Glênio Pérez, que, inclusive, era tão marcante a sua atuação que mereceu uma honraria de ser cassado e depois restabelecido no seu mandato popular na Câmara de Porto Alegre. Então, gente, eu tenho muita alegria em falar para todos vocês, em cada um eu tenho um pouquinho de história. Acho que a única pessoa dos vereadores aqui presentes, dos ex-vereadores, que eu não convivi na Câmara, eu tenho um carinho mais do que especial por ela. Trata-se da nossa querida, amadíssima, que representa aqui, junto com a Jussara, junto com vocês todos, o que mais nós temos a lembrar. Eu lembraria dela não como vereadora, lembraria dela como primeira-dama do município, quando o Sereno Chazzi era o nosso prefeito. E durante naquele período, eu era um modesto estudante e que dirigia a União Metropolitana dos Estudantes Secretários de Porto Alegre. E com a interferência dela, nós conseguimos uma sala no edifício José Maldauri para colocar a nossa biblioteca e a campanha do livro usado, que era muito caro na ocasião, e que a gente procurava fazer com que ele fosse multiplicado na sua utilidade. Querida, é bom te ver, sempre disposta, alegre, expansiva, simbolizando tudo de bom que eu vejo nas parceiras aqui presentes. Eu não vou falar da Bernadette, porque... Olha, eu não vou falar da Bernadette, porque a Bernadette é um caso perdido, para mim. Porque ela tropeçou na minha simpatia, caiu dentro do meu coração. É uma parceira que nós não estamos na Câmara há muito tempo juntos, mas não deixamos de nos prestigiar reciprocamente. Vale para ti também, Jussara Galta, porque a outra Jussara é muito importante, porque era minha noiva na Câmara de Vereadores. Assim diziam esses dois coroas. Parece incrível, um é comunista e outro é liberal, e se entende a minha maravilha. Só falta ir para o casamento, ir para confessar para o padre, olha, já fomos pecadores do passado, mas agora temos limpo. Vamos querer nos casar na frente de Deus e dos homens. Jussara, um beijo, querida, tá? A vocês, os garotos que aqui... Aos demais garotos aqui presentes, ao Valdir. O Valdir foi várias vezes contemporâneo dele, ao Vilton, que, inclusive, por coincidência, tem um filho que foi colega do meu filho, são amigos até hoje. Meu filho que esteve aqui há pouco tempo, com a minha netinha de 2 anos, que eu fiz questão que conhecesse os amigos do avô, os amigos e as amigas. Então, aqui, olha, cabeça branca, o nosso querido Braz, o Luiz Braz, né? Sabe Deus, o Luiz Braz aqui está conosco. Queridos, um abraço para todos vocês. Saibam que eu revivi o dia de hoje. Eu me sinto o Pujol, que em 83 jurava defender as leis e a Constituição brasileira como vereador em Porto Alegre. Em 10 legislaturas, com maior ou menor intensidade,
eu procurei fazer isso bem feito. Algumas por 4 anos, outras por 6 anos, uma delas por 3 dias, porque eu tive que renunciar para satisfazer o desejo de chegar um dia à Assembleia Legislativa do Estado, chamado, eu interrompi um mandato, deixei de cumprir um mandato de 4 anos, para cumprir 2 anos de mandato na Assembleia. Porque Para concluir, por favor, decepcionar vereador. todas aquelas pessoas que tinham votado em mim e me transformado em primeiro suplente na Assembleia. E uma vez que o mandato estava aberto, eu deixei o cargo lá com o Braz, que era o meu parceiro de partido naquela ocasião. Gente, um beijo no coração de todos vocês, tá? Muito forte. Bom, entramos agora na 8ª legislatura, de 1977 a 1982. A exemplo do que ocorreu nas 2 legislaturas anteriores, novamente a população porto-alegrense foi às urnas eleger 21 vereadores e o prefeito da capital foi nomeado pelo governador. A 8ª legislatura teve 3 acontecimentos marcantes, que inclusive mudaram a configuração da mesma. Em primeiro lugar, registra-se que o mandato dos vereadores titulares e suplentes foi prorrogado por 2 anos, até 31 de janeiro de 1983, de acordo com a Emenda Constitucional número 14 de 1980. Em segundo lugar, destaca-se o fim do sistema bipartidário, com a extinção dos partidos Arena e MDB e a retomada do pluripartidarismo, decorrente da reforma partidária realizada durante a presidência do general João Batista Figueiredo. Deste modo, diversas legendas políticas foram criadas e os vereadores de Porto Alegre se filiaram a novos partidos no curso do mandato. Logo, 6 novas siglas passaram a ter representação na Câmara: PTB, PDT, PDS, PMDB, PP e PT. E o terceiro acontecimento marcante foi a cassação dos mandatos por parte do regime militar de 2 vereadores do MDB, Glênio Pérez e Marcos Klassmann, em 1977. Ambas as cassações foram fundamentadas no Ato Institucional 5, o AI-5, de 1968. Todavia, após a criação da Lei da Anistia, em 79, os 2 parlamentares foram reconduzidos às suas cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre. Bom, nós temos vários representantes aqui da 8ª legislatura. O vereador Reginaldo Pujol, que já fez seu depoimento, Luiz Vicente Dutra, que também já falou, Bernadette Vidal, Jussara Galto e Valdir Fraga. Olha, eu estou muito feliz aqui com vocês, que tem um amigo meu aqui, que eu errei bruscamente, é o Vilton. Não conheci o Vilton, não vou dizer que ele é mais bonito, mas e também a minha querida, o nome a Gal, né? Então, Vilton, meu desculpe na frente de todos os colegas, mas é que tu tá bonitão, o trabalhou demais, né? Mas é a declaração certa, porque hoje eu estou muito feliz, né? Fiquei chulhando essa chuva em casa e pegava o livreto e peguei todos os nomes dos que estão aqui, inclusive de outros colegas que participaram. Eu sabia que era um encontro daqueles nossos encontros de confraternização, de respeito e de trabalho. E se montar alguma coisa boa, se reunia. Então, assim, eu participei junto com a minha família, que estão lá no fundo, né, que estão aí me apoiando, dando um abraço aí, corrigindo, não, mas passando por aqui comigo, como passaram nos trabalhos que se fez na Câmara. Então, é um conjunto. Se fez bem, fez bem. Se fez mal, vamos dar uma olhada. E eu fiquei muito feliz com o senhor presidente, com o seu trabalho naquele evento que convocou todos os vereadores e fotos, enfim, no plenário lá, né? Meus parabéns, mas, ao mesmo tempo, o senhor pegou aqui uma equipe que vai lhe dar muito conforto e muita orientação, até se precisar. Os jovens aqui, eu participei lá do encontro com eles, né? Fiquei comigo aquilo, pensando, já modificou aqui,
né? Não que eu vou dizer, modificou, eu quero voltar, não é isso. Já começou, já fizemos ali um trabalho. E lá também, como dos demais colegas, as nossas meninas aqui, cada qual mais querida, e foram sempre companheiras em todos os eventos, em todos os processos. Esse jovem aqui, não é? Que ainda é vereador, olha, então, se eu puder dizer assim, não tem que eu não goste, não tive problemas com ninguém. Quando eu tive uma vez só, foi uma bronquinha lá de pequena, não foi grande, quando eu era presidente, né? Passamos pela Câmara como presidente, substituindo prefeitos, 4 mandatos, né? E foi um jogo assim bom para a casa, não que eu estivesse inventando aquilo, mas não, ele chamou a atenção e começou a se unir à Câmara, né? Então é isso, eu estou feliz, esses projetos que tem, passei lendo quase o tempo todo, e a minha esposa diz, olha, mas vai ter a reunião, não precisa estar lendo aí. Quer dizer, fiquei aqueles probleminha que a gente fica num amarelão, não sabe o que vai acontecer, está suor, e aí veio a chuva. Aí não deu mais, né? Então, por isso, presidente, meus parabéns à nossa jornalista ali, querida, aos colegas que estão aqui, né? Que nós já merecemos aquele calor de gente encaminhada. Todos tiveram trabalho, todos, né? Mas aqui eu já vi que na frente o que aconteceu aqui, será que nós estamos esperando há mais tempo? Não, não é? Não houve um momento, né? Mas aqui a Bernadette, querida, o Valdir, Bernadette, tudo bom? Parabéns, prazer. E aí, tudo bom? Obrigado, viu? Cavaleira. Obrigada. Vereador, se o senhor já concluiu, pode, por favor, Vereador Valdir? Tá, meu amigão. Então é isso, pessoal. Não vou falar mais, não vou falar muito, né? Tá chegando a turma, entenderam bem. Vocês que estão aqui estão acompanhando alguém, né? Que gostam, que querem. Mesma coisa lá com a minha família e com as demais famílias que estão. Que assim seja, para que a gente possa voltar ou ajudar a quem a gente deseja que se saia bem, que não criou nenhum problema, enfim, que tem confiança nele ou nela, a bola é com vocês, tá bem? Muito obrigado, um abraço, felicidades para todos. Obrigada, vereador. O senhor pode passar o microfone para a vereadora Bernadette, para ela fazer também o uso da palavra, por favor? Bernadette Vidal. Eu fui eleito em 77, 6, aliás, e assumimos em 77, né? E é uma coisa muito interessante, fomos eleitos com lei Falcão e tudo, né? Aquela vez era só a carinha nossa da TV, assim, e eu tive a honra de fazer 7.515 votos, mesmo assim, sem dinheiro ainda aí. Sem dinheiro. E, graças ao convite da querida deputada Dercy Furtado, a quem eu dou o meu agradecimento, a minha homenagem, que não está aqui, mas está no meu coração, ela está aqui. O meu trabalho foi e continua sendo, eu estou na ativa na minha associação de cegos ainda, e as coisas vão mudando. A gente, na época, lutava por livros, agora tem o computador, a gente tem livro até demais. Eu estava brincando que eu tenho mais livro lá em casa do que, se fosse físico, não cabia eu e o cachorro lá. Mas, na época, não tinha livro, na época, eu estudei direito sem livro. Eu estudei com colegas lendo para mim, a minha querida mãe lendo para mim.
ficava rouca, lendo para mim. Às vezes, quando ela via, ela olhava, estava eu cochilando. E foi assim que eu fiz o meu curso. Aí, continua, e é isso que eu quero alertar. A questão nossa de deficientes, com várias dificuldades, né? Hoje em dia, a mesma história, acessibilidade, né? Aquela época era acessibilidade a livros, a barreiras. Uma vez eu me lembro que eu critiquei postes desnecessários na cidade, e a prefeitura retirou, na época, só num quarteirão, 18 postes que não precisavam. Hoje em dia, a acessibilidade é diferente, né? Mas continua a dificuldade. Continua, nós precisamos de acesso a transporte, né? A calçada, o centro está danado, mas está sendo revitalizado, tudo bem, mas a luta sempre é a mesma, e sempre vai mudar o foco, mas o acesso continua difícil para muitas coisas. E quem é que eu tenho que agradecer? Para o João. Como é que é a história? Que eu sou caso perdido? Não, eu sou caso achado. Eu sou caso achado. O companheirismo, a coisa da diferença, né? Eu vinha na condução agora, lembrando que eu ia para a tribuna e fazia meus pronunciamentos a respeito das questões de deficientes e tal. E a Jussara Coni, do PCdoB, vinha correndo, vinha me buscar na tribuna e dizia: tu é do PFL do B. PFL do B, porque eu criticava. Eu tinha que falar nas coisas que a gente precisava falar, né? E continua falando. Ainda nós temos questões a serem vencidas, a acessibilidade de várias maneiras, né? As pessoas nas escolas ainda não têm, os alunos de primeiro, segundo. Agora mudou tudo, não é mais primeiro grau, agora é fundamental, né? Mas os alunos continuam cegos nas escolas, muitas vezes sem material, sem professores especializados para ensinar. Estão fazendo uma coisa que estão cancelando, parando de ensinar o braille. Querem que se use só computador. Um pode ajudar o outro, deixem o braille, meu Deus do céu. Até o terceiro grau ensinam braille, depois não ensinam mais. Então, essas coisas que me preocupam até hoje e que me fazem continuar como conselheira da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui vários colegas que a gente trabalhou junto. Uma vez até foi feita uma reportagem sobre as 4 vereadoras da época, a Terezinha, a Jussara, eu e a Gladys, que Deus a tenha, né? E que era também uma excelente vereadora, com todas as nossas diferenças partidárias, mas nós nunca nunca fomos desafetos, nós trabalhamos conjuntos, trabalhamos juntas e respeitamos as diferenças entre umas e outras. Eu acho que é isso. Um abraço a todos, um agradecimento ao Memorial da Câmara por essa atividade, né? E que estão contando um pouco da história de Porto Alegre, um pouco da história política de Porto Alegre, que as pessoas, muitas vezes,
não valorizam tanto a política, e a política continua sendo fundamental para a atividade. Política verdadeira, política séria, continua sendo necessária, e nós precisamos ainda que pessoas, presidente, seja bem-vindo também, né? Continuam necessário, e continuamos aqui. Muito obrigada, vereadora. Passamos agora a palavra para a vereadora Jussara Galto. Toma aqui isso aqui. Olá a todos. E eu tenho para descrever esse momento uma palavra que foi dita pelo Pujol, meu querido Pujol. Encantamento. É o que eu estou sentindo e, sinceramente, aquilo que foi vivido, aquilo que foi discutido, que foi debatido, e eu fui muito briguenta, me chamavam o machão da Câmara. Eles debochavam de mim quando eu ia para a tribuna, peruíssima, sempre no salto alto, toda maquiada, e eles, vai machão, eu ia falar. Então, mas tudo isso, todas essas coisas, né, ficam soterradas diante de tantas lembranças boas, tanto carinho, tanta amizade, tantas festas que a gente foi, independentemente de cores partidárias, nós estávamos sempre comemorando e festejando, né, Valdir? Então, foi uma época que eu não dei tanto valor, sinceramente, hoje eu admito, porque foi muito duro para mim aqueles anos, foram muito duros. Muito trabalho, muito focada e muito desiludida, e sempre com a impressão que eu estava andando na contramão da história. Enfim, quando eu saí de lá, para vocês terem uma ideia, quando eu saí da Câmara, eu rejuvenesci, todas as pessoas diziam que eu devo ter rejuvenescido uns 10, 15 anos, depois que saí da Câmara, fiquei mais nova, porque eu estava sempre sob muita tensão. Não era um momento bem difícil da brasilidade, era um momento de grandes decisões, grandes tomadas de decisão. Fui fundadora do PMDB, porque eu era do MDB, e, naquele momento, o pessoal que viria depois para o PMDB não tinha ainda se manifestado, estava todo mundo meio na encolha, e então sobraram o Cid Saldanha, de saudosa memória, que foi ministro, inclusive, e eu, e a professora Tereza Noronha. A quem lembra dela, né, concorrente estadual, presidente do CEPERGS, uma grande mulher. Nós fundamos o PMDB. E assim foi levando. Quando eu recebi a notícia deste livro, eu realmente fiquei assim, curiosa, em princípio, e também querendo recuperar um tempo perdido que eu tive no passado, porque em 2014, como sempre envolvida em campanhas eleitorais, eu recebi um livro grandão assim da RBS, e ficou lá desconsiderado, não abri, não li, não fiz nada. Um dia depois, imaginei coisas, né, que estavam querendo me vender produtos, propaganda de alguma coisa. Abri o livro, pasmem, um livro branco com letras douradas, maravilhoso, algumas pessoas aqui devem conhecê-lo. E aí tinha dentro uma carta que, resumidamente, lá no final dizia que me agradeciam por eu ter sido uma das pessoas. Esse livro foi feito no cinquentenário da Zero Hora. Obrigada. No cinquentenário da Zero Hora, contando a história do Rio Grande do Sul de 1964 a 2014. E ali me agradeciam por eu ter sido uma das pessoas que contribuiu para a história, da construção da história do Rio Grande nesses 50 anos. E o que eu fiz? Aí fui ver lá na página que eles indicavam ali, estava eu lá, como vereadora, com um caixote na frente da prefeitura, rodeada de povo, colhendo assinaturas, Vicente, a favor do divórcio. Nem eu me lembrava disso, sabe?
Esquece, né? Aí, eu digo, meu Deus, ainda estava ali, a bela do divórcio, a musa do divórcio. Eu fiquei muito envergonhada, já tinha se passado alguns meses, eu não tinha agradecido para ninguém lá na RBS. Aí, depois que passou muito tempo, eu não fui mais agradecer, eu nunca agradeci. Então, quando me falaram, os meninos me falaram, nesse livro, eu disse, agora eu vou ser mais coerente, né? Vou ser mais responsável até, e mais agradecida, porque isso aqui, vocês não têm noção, o que isso aí traz de gratidão para a nossa vida. Porque a gente esquece, não tem noção das coisas que fez. Por exemplo, o PROCON, eu criei logo depois que saí da Câmara, porque eu saí de lá assim, meio assustada, meio apavorada, sem rumo na vida. Como eu tinha esse projeto do PROCON na cabeça, já há alguns 2, 3 anos, nunca ninguém tinha dado bola e importância, aí criei o PROCON, anos depois criei um trabalho de recuperação de dependentes químicos, que existe até hoje, com a como é que se diz? Na metodologia do amor exigente, que é americano, mas foi trazido para cá por um padre americano, texano. Enfim, a maioria das pessoas conhece a história desse trabalho, que é lindíssimo. E hoje está em todo o Rio Grande do Sul também. E agora, ultimamente, paz, meus colegas de luta, eu estou de novo com aquele gás que eu tinha lá atrás para brigar, para fazer, para criar, para envolver pessoas, criando grupos de conservadores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Comecei pelo litoral, agora já estou lá nas missões, enfim, o trabalho está crescendo. E é muita gente que não tem voz, não tem tribuna, não fala, tem medo, muito medo. Enfim, então, coisas pelas quais nós todos já passamos um dia na vida. E é um trabalho bem gratificante. E me gratifica muito também, além da presença, do amor, do carinho, que eu tenho por todos, não só foram meus contemporâneos, como a Jussara, por exemplo, não foi minha contemporânea naquele mandato, mas a nossa campanha foi contemporânea. Vote 2 vezes Jussara. Era uma propaganda linda, né? Pelo amor de Deus, 2 mulheres guerreiras, lutadoras, só que eu ali fiz araquiri político, eu considero. Eu concorri para federal. E, naquela época, as pessoas me diziam, se tu tivesse ido para estadual, teria dado. Quer dizer, nós ainda tínhamos muito essa coisa do limite. Hoje já tivemos até uma presidente da República mulher, mas naquela época, assim, era até ali e parou. Né? O tanque, o fogão, as próprias pessoas no interior, quando eu comecei, eu era muito nova, e diziam, quem é que faz a comida dos teus filhos? Como é que são os teus filhos? Ah, com o marido. Eu já fazia meio para agredir, né? E quem é que faz a comida? O marido. E quem é que não sei o que? O marido. Mas tu não faz nada? Não, já fiz os filhos, já estão lá, agora ele que se vira para cuidar. Me irritava, perdi voto com isso, mas elas me irritavam. Então, outro orgulho que eu tenho hoje, aqui, estou tendo aqui hoje nessa tarde, e carrego isso toda a vida, desde que fui vereadora, que foi a lembrança de convidar o meu querido Luiz Braz para concorrer a vereador em Porto Alegre. E ele não acreditava que seria possível, e achava que não ia dar, e que não tinha condições, e papapá. E dizia, pelo amor de Deus, Luiz, se tu não tem, ninguém mais tem. E aí foi. Aí ele começou a concorrer. Quando eu vi, ele tinha escapulido. Eu fui lá e aí briguei com ele. Tu vai concorrer, eu vou te quebrar a cara. Para concluir, então, vereadora, por favor. Para concluir, por favor. Tá bom. Eu agora vejo a Mara aqui também com grande alegria. Vejo as minhas amigas, a doutora Ana, colega de tantos anos no exercício do direito, que eu não abandonei, Pujol, completamente não. O júri eu fiz toda a vida. O júri, para mim, era como respirar, não era nem profissional, nem considerado uma profissão. E me honra muito também a presença, é lógico, da Jussara, já falei, da Terezinha, a Bernadette, que conviveu comigo. A Terezinha foi, na época, uma inspiração para todas as mulheres. E nós víamos nela a possibilidade de sairmos da estaca zero. Né? Pelo exemplo dela, pela coragem, grande tribuna, uma mulher assim, focada na defesa dos interesses que ela achava corretos. Então, agora veja que a Mara, já falei na Mara, né? A Rai, minha amiga querida, que é lá do Ceará, e é um dos anjos que povoa Para a minha concluir, vida por hoje, favor, vereadora. Juntamente com a doutora, e também a Margarete, que está ali. E eu sinto muito, porque o tempo é pouco, eu não tenho que respeitá-lo, mas um beijo muito grande, um abraço muito afetuoso. E eu estou mesmo muito emocionada, não é a política, Jussara, que está aqui.
é a mulher Jussara, quase com 80 anos, e muito feliz da vida por ter tido esse passado. Obrigada. Muito obrigada. Bom, por fim, vamos para a última legislatura abordada no livro Câmara e Memória, que é a 9ª legislatura, de 1983 a 1988. Em 15 de dezembro de 1982, o povo de Porto Alegre foi às urnas eleger vereadores para ocupar, agora, 33 cadeiras. O número aumentou, pois a população da capital já passava de 1 milhão de habitantes. Os prefeitos das cidades ainda eram nomeados pelo regime militar. Desta legislatura, é interessante ressaltar que o processo de reabertura política e democratização das instituições serviu de estímulo à criação de novos partidos, que surgiram ao longo da década de 80. Ao longo da 9ª legislatura, outros 5 partidos conseguiram representantes na Câmara, em função de migrações partidárias: PFL, PCB, PSB, PL e PCdoB. Cabe ressaltar que a Emenda Constitucional número 22, de 1982, determinou que os mandatos dos vereadores eleitos terminariam em 31 de dezembro de 1988. Portanto, o mandato dos vereadores da 9ª legislatura durou 6 anos. Também cabe observar a importância que a Câmara Municipal de Porto Alegre teve para o processo de redemocratização da sociedade brasileira durante a década de 80, assumindo um papel na defesa da democracia, tal como no movimento conhecido como Diretas Já. Tem algumas fotos passando aqui, sim. Tanto o Legislativo quanto o Executivo municipais ganharam mais autonomia a partir da Constituição de 1988. O estabelecimento do princípio da municipalização fez com que as câmaras municipais Brasil afora fossem transformadas em palcos políticos ainda mais importantes. E, no caso da Câmara Municipal de Porto Alegre, o crescimento de mecanismos de controle e de participação popular se ampliaram, principalmente com a promulgação da Lei Orgânica do Município, em 1990, que instituiu ferramentas como as emendas populares, audiências públicas e tribuna popular. Também foi relevante a conclusão das obras e a inauguração do Palácio Aloísio Filho, em 1986, que até hoje é a sede do nosso Legislativo. Bom, da 9ª legislatura, temos aqui os vereadores Bernadette Vidal, Valdir Fraga, Terezinha Irigaray, Inácio Nais, Luiz Braz, Jussara Coni, Vilton de Araújo, Hermes Dutra e Pedro Ruas. Eu vou passar primeiro, então, a palavra para o nosso vereador Pedro Ruas, para fazer a sua colocação. Muito obrigado. Eu só quero explicar aos meus colegas, às minhas colegas, que eu pedi para falar em função de compromisso familiar agora, então eu passei na frente aqui. Quero saudar o Valdir Fraga, o Luiz Vicente Dutra, Terezinha Irigaray, Bernadette Vidal, Jussara Coni, Jussara Galto, Vilton Araújo, Inácio Nais, Luiz Braz, Pujol. Estava aqui o Hamilton Sosmaier, né, esse é agora, nosso presidente, amigas e amigos que estão aqui. Eu valorizo muito a história. A história, Ana, é a política de ontem, e aqui está provado. Nós fizemos política ontem, fazemos hoje. A história é essencialmente onde nós devemos nos basear para poder ter uma sociedade melhor. A nossa cidade não é a cidade. Porto Alegre, em 1884, Pujol, ainda 4 anos antes da Lei Áurea, aboliu a escravidão. 4 anos antes. E não tinha intendente, não tinha prefeito. Foi a Câmara Municipal que tinha 5 integrantes. 5. Porto Alegre, alguém falou aqui, não recordo se foi o Vicente ou foi o Fraga, não recordo, mas alguém falou, Porto Alegre, em 77, num discurso forte do Glênio Pérez, discurso na Terra do Silêncio, ele foi cassado. E logo depois, Hilton, tu estavas lá, foi cassado o Marcos Klasman, repetindo o discurso. Em 79, por ideia de um advogado genial, chamado Caruso, que nós chamávamos o Gago, com a anistia ele criou a possibilidade jurídica de reintegrar os vereadores. Já que a anistia estava valendo, mas vejam bem, era tão inusitado aquilo que, de todo o Brasil, com quase 6.000 municípios, só 2 vereadores foram reintegrados. Só 2!
o Glênio e o Marcos. Ninguém mais. Ninguém mais foi reintegrado no Brasil. Só funcionou aqui em Porto Alegre, aquela tese. Então, tem tantas coisas em Porto Alegre, pensamento participativo, enfim. A legalidade, onde Porto Alegre foi, Terezinha e Irigaray, a capital do Brasil, na legalidade, foi a capital política do Brasil. É um orgulho a nossa cidade, é um orgulho a nossa Câmara, é um orgulho cada colega, cada um. Eu uso o exemplo do Pujol para dizer o seguinte, e nacionais, nós somos adversários há muitos anos, e dificilmente é uma pessoa mais elegante, mais educada, mais civilizada, mais cordial, mais democrática que o Reginaldo Pujol. Então, essas praticamente 4 décadas que nós somos adversários, Pujol, me ensinaram a conhecer o homem que tu és. E na pessoa desses que eu referi agora, de todas as pessoas que estão aqui, eu quero saudar a toda a Câmara, aqueles que já não estão entre nós, né? Que de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, convivem conosco num outro plano, mas que fizeram em Porto Alegre, e isso é que é fundamental, a sua parte. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vamos passar a palavra, então, pode ser para o vereador aqui? Vereador? Por favor, vereador Inácio Nais. Boa tarde. Com satisfação que me dirijo a todos presentes. Um abraço a todos os vereadores. E da minha experiência da política, dizer que quando eu entrei em 83 como vereador, eu acho que eu era o vereador menos experiente em política, que menos sabia de partido político. Eu fui eleito pelo PMDB, nunca tinha participado de uma reunião do partido político. Eu fui convidado pelo Sadi, ele me levou para o Pedro Simão, porque o Sadi presenciou uma entrega de uma baixa-assinada no bairro Camaquã, de 2.000 assinaturas pedindo para eu ser candidato a vereador. Aí ele me levou para o Pedro Simão, o Simão disse, então tá, tu vai. A minha experiência começou ali, o aprendizado foi com o Jussara Cunil, ou quem ensinou muito era o André Forster, que foi nosso líder de bancada. Depois, com as comissões, que eu ia participando, as lideranças, assumi inclusive a liderança bancária. Então, a gente foi aprendendo ali, eu fui aprendendo ali na própria Câmara. Como é que eu cheguei na Câmara? Bom, em 69, fui professor do Colégio de Ipiranga em Três Passos, porque faltava professor lá. Um ano. Aí cheguei em Porto Alegre, já me convidaram para ser professor num curso supletivo na igreja do bairro Camaquã, que não tinha um professor ali, eu assumi ali. Em 71, eu já comprei o curso, em 72, montei um curso na Vila Nova, na igreja da Vila Nova, no Ipanema, aí eu já estava entrosado. Assumi ali o conselho paroquial, também no bairro Camaquã, e fui me entrosando. Em 72, comecei a lecionar cursos de leitura dinâmica, memorização, curso de oratória, desinibição, nesta área aí. Aí fui, em 74, curso de datilografia. Quer dizer, até hoje, falando assim, o que eu tive, mais de 150 alunos presenciais, de cursos de no mínimo 8 horas. Aí, quando chegou a eleição de 82, o que a gente fez? Panfletou. Só panfletou no bairro Camaquã e arredores, né? Ali, e o que nós tínhamos um pouquinho no centro, e foi ali, deu certo. 4.000 e poucos votos, sétimo no partido, de 11, né? E aí, depois que fui aprender de política, né? Mas, mesmo fazendo política partidária, eu fui aos poucos descobrindo que a minha vocação não era fazer política partidária. Minha vocação é de professor mesmo. Eu sou advogado há 20 e poucos anos, mas já estou saindo da área jurídica também. Minha vocação é outra. É no sentido de motivar as pessoas, ajudá-las a desenvolver profissionalmente, inclusive motivá-las a se desenvolver interiormente, para que possam se realizar e ser felizes na vida. Então, por isso, eu continuo ministrando cursos e escrevendo livros nessa área, de desinibição, dicção, oratória, curso de memorização, neurolinguística, ferramentas ocultas para o sucesso, coisas assim ligadas ao poder da mente, né? Então, na realidade, o que eu fiz na Câmara foi muito sempre
me apoiando, na Jussara Curi, no André Forster, nos companheiros, né? E depois em outros amigos fui armando ali, né? E eu me inspirei muito na Câmara, só para não prolongar, foi no Aloysio Paraguaçu. Quando eu assumi a Câmara, eu tinha uma agência de emprego e cursos preparatórios para concursos públicos. Então, o gabinete praticamente virou uma agência de emprego. Todos os dias, eu e o Paulo Valdir Fraga fazia um trabalho parecido, Ney Lima também, né? Era todos os dias fila de gente procurando emprego, e nós já tinha contatos com empresas, a gente caminhava para a empresa e quase sempre conseguia, né, uma vaga. Outra coisa que fazia, durante 6 anos praticamente virei uma agência de bolsa de estudos. Quer dizer, o aluno chegava encaminhado do bairro Camaquã, Tristeza, cavalhado em algum lugar, na Câmara, nem passava por mim, passava pelo assessor, o Ilo, na época, que depois também foi suplente vereador e assumiu até, eventualmente, lá, era bolsa de estudo automática para datilografia, auxiliar de escritório, formação de telefonista, recepcionista. Então, mais de 2.000 bolsas de estudo eu consegui passar, porque eu tinha uma escola nessa área. Então, onde tinha 80 alunos, botava mais 10 com bolsa de estudo. Então, sempre me dizer. Então, por isso eu me desliguei um pouco dos partidos, né? Eu fiquei muito feliz e continuo me utilizando dessas fotografias todas nas minhas propagandas, coloquei no Facebook e tudo, né? Mas eu realmente me realizo ministrando aula, ajudando o aluno a ter motivação. Eu chego em qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer tribunal, eu chego em qualquer escola, em qualquer lugar, em qualquer bailão, sempre tem alguém que diz, pô, eu estou em 75, mas tem os 78, 79, em qualquer baile que eu vou, nas domingueiras, tem sempre alguém que diz, fui seu aluno, meu filho foi seu aluno. Para concluir, vereador, por favor. Juiz, trabalho, um dia eu cheguei lá, mas eu não sabia dessa sua atividade, eu estou de turista aqui, de advogado no trabalhista aqui. Aí ele diz, o juiz, não, foi seu aluno há 30 anos atrás. Assim, em todos os lugares que vocês forem, porque eu reunia, para finalizar, para entender como é que era, nos cursos preparatórios de 2.000 alunos, para o Banco do Brasil, eu reunia 2.000 alunos no Colégio do Rosário, no Salão Nobre, e dava um curso de 8 horas de memorização. Então, para dizer para vocês que a satisfação aqui é grande encontrar a todos esses aí, mas dizer que realmente, para mim, foi mais um aprendizado do que eu quase não... Eu ajudei muito por causa das equipes, porque era um embalo, né? A comissão fazia, a gente fazia junto, eu ia aprendendo ali. Quando entrei, não sabia o que era lei orgânica do município, não sabia distinguir estatuto de Constituição. Constituição eu sabia porque já tinha estudado, mas lei orgânica eu não sabia. Então, para concluir, por favor, vereador. Dizer para vocês, muito obrigado para vocês por me ouvirem aqui, né? E poder dar esse desabafo e esse depoimento aí. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para a vereadora Terezinha Irigaray, por favor. Realmente não tem mais o que dizer. Depois de tudo que a gente já ouviu aqui, eu só acho o seguinte, esse encontro é um reencontro de muitas emoções, de muita coisa que passou, que ainda está na nossa mente, no nosso coração, na nossa sensibilidade. Mas antes de qualquer coisa que possa dizer para vocês, eu quero agradecer aos 3 jovens que estão sentados aqui, porque é inédito isso que está acontecendo. Inédito. Nunca na minha vida de parlamentar, deputada e vereadora, eu tive um encontro proposto com os antigos, o que fizeram, o que rolou, que emoções nós sentimos, o que aconteceu, que o povo não sabe,
E nós guardamos ainda no fundo de nossos corações, no fundo de nossa sensibilidade. O reencontro com a Bernadette Vidal, o reencontro com a Jussara Coni, outra Jussara, o reencontro com Ingrid, com o Viton, com o Brás, que faz aniversário junto comigo. O reencontro do Pujol, depois de tudo disse, Pujol, que a gente ignorava de todos esses sentimentos, levava tudo na brincadeira, do Valdir, do Ventura, do nosso presidente. Falta o Cleon Guatimozinho aqui, falta o Ney Lima, falta o Valderi Antunes, que morreu num acidente. Tanta gente, é um reencontro de emoções, é um jorro de sensações, que eu sentada ali, eu me via 50 anos, atirada há 50 anos atrás. Quando eu entrei naquela casa ali atrás, porque saiu o meu marido, que foi prefeito dessa cidade, por um ato brutal, horroroso, que jamais deverá acontecer, que nos afastou de tudo, do nosso trabalho, dos nossos sentimentos, das nossas profissões. Eu me vi despojada, sem nada. Eu fui para um lugar onde não era o meu, com a maior votação do Brasil, Valdir, e fui tirada, arrancada, 2 anos depois. Por quê? O que havia sido feito? Não queriam nos aceitar? Rasgaram a Constituição, fecharam o parlamento, fecharam as coisas. O que é, e as mulheres que estão aqui, o que é que deve sentir uma mãe quando tem tudo caçado dentro de casa e vê os colegas dos seus filhos que brincavam com seus filhos terem impedimento, não poderem mais brincar? O que é que vocês pensam de uma pessoa que entra num lugar e olham e se escondem para não cumprimentar, porque é a caçada, é a comunista, é aquela que não fez direito às coisas? Tudo isso a gente passou durante 10 anos. Por isso que esse encontro, reencontro de emoções, quando eu lembro que eu não podia, nem ninguém da minha família, caminhar numa rua tranquila, porque era apontada, ali vai a fulana, ali vai o fulano. Aí quem são? Criminosos? Assassinos? Ladrões? Não. Nós éramos uma família que foi destruída numa noite de 31 de março de 1964. E é por isso que depois de 10 anos de muito sofrimento, de muito ódio, de muita repulsa à minha pessoa e à família Chese, eu voltei a esta casa, com um bom voto dos porto-alegrenses que reconheceram e deram aquele ensejo de retornar à vida. Uma Câmara onde eu retornei, onde eu consegui viver como cidadã, consegui viver como profissional, consegui realinhar os meus sonhos, porque como dizia o Caldeirão de la Barca, toda a vida é sonhos, e das sonhos, sonhos são. Mas eu retornei, eu briguei e eu lutei. E eu gosto dessa casa, eu aceitei a sugestão dos meninos de vir até aqui. Eu estou reencontrando com os meus amigos, os meus companheiros, com as minhas emoções, depois de uma longa e ansiosa espera. À Câmara Municipal eu devo muito. Eu devo um recomeço de vida. Eu devo uma luz dentro da minha casa. Eu devo a todo um recomeço familiar e social, por que não dizer, não? Porque nós éramos figuras negativas naquela rua, naquele bairro, na cidade, no estado e no país. Então, eu agradeço a vocês
nós podermos estar retornando. Foi uma tarde de emoções. Com toda a sinceridade, eu vejo os amigos aqui falando e eu retorno àquela época. Então, meu agradecimento para o João Brás, a essa casa, Vitor. Me lembro do teu pai, quando ia lá na antiga rua, a que agora é Érico Veríssimo, mas era a rua de um antigo morador. Então, Jussara, a nossa amizade, que sempre continuou, apesar das perdas e danos, apesar de tudo que se passou, apesar da figura que não era bem vista, mas que a roda girou e com justiça me reconduziu, e eu não pedi. A roda daqui de baixo subiu para o mais alto cargo do Estado. Não pedi. Não foi por mim. Foi um reconhecimento histórico, mas eu devo a todos que me apoiaram. Então, o carinho é imenso nesta hora, nesta data. Para concluir, por favor, vereadora. Para concluir, por favor. E eu consegui, porque eu sempre tive presente as palavras de um poeta chamado Geir Campos. E ele dizia: não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que o dia encontre a noite em seus redutos do leste. O que importa é ter uns enxutos os olhos e a intenção de madrugar. E isso eu tive. Agradeço. Por favor, vamos... Vereadora. Vereadora Terezinha, pode passar, por favor, para a vereadora Jussara Coni, fazer uso da palavra também, por favor. Estou chorando aqui, né? Porque a história da Terezinha é a história de muitas mulheres, de muitos homens. É a história de uma menina que nasceu numa família comunista, meus avós, meus pais. É a história do povo brasileiro, que ainda está a resgatar as verdadeiras liberdades democráticas. Eu queria me recompor aqui e começar agradecendo a vocês do memorial. A todos, né? E essa gurizada medonha aí, como eu chamo meus... Vocês têm a idade dos meus netos, né? Aliás, para não causar qualquer desconforto, eu sou mãe de 5 filhos, de 2 enteados, tenho 19 netos e já tenho 23 bisnetos. A menor tem 3 meses e o mais velho tem 21 anos. Por que que eu digo isso? Porque a Terezinha é uma inspiração para todas nós. A história tem que ser sempre nossa aliada, e esse é o momento de fazer a história nossa aliada, já agradecendo à Câmara Municipal. Porque o que vocês fizeram é a memória viva, não de cada um de nós, mas a memória viva da cidade de Porto Alegre, do povo de Porto Alegre. Nós estamos lá, não porque nós queremos, nós estamos lá porque o povo entendeu, nas mais diferentes matizes, de nos colocar como seus vereadores. E eu estou aqui tendo a Jussara Galto, de um lado, porque foi para ela, para o Clássima e para o Glênio Pérez, que a gente fez campanha, os comunistas. E tendo a Bernadette Vidal e a Terezinha Irigaray, que junto com a nossa querida Gladys Mantelli, foram as 4 mulheres que na Câmara Municipal atuaram juntas. De partidos diferentes, sim. Mas há uma coisa que supera tudo isso, né? Que é a confiança que o povo de Porto Alegre não pode perder naqueles que eles elegeram. Eu cheguei a tomar nota de algumas coisas, como quando vocês iam falando, né?
Tem que lembrar o André, tem que lembrar a Gladys, tem que lembrar o Valneri, tem que lembrar o Santana, me permitam lembrar o Paulo Santana. Paulo Santana, numa noite, ainda na ditadura militar, descobriu onde eu morava e foi me avisar. Ele era um jornalista, né? Para que eu escondesse tudo que eu tivesse de literatura comunista naquela noite, porque a casa estava aberta. Ele fez isso. Ele não era do MDB. Ele não era um comunista. Ele era um jornalista. Mas ele fez isso. Isso tem dimensão, gente? Isso se paga? Isso não tem dimensão. E isso era a nossa Câmara Municipal. O Pujol é um exemplo. Como é que o Pujol se dirige a mim, eu me dirijo a ele? O Pujol é um grande exemplo. Não é por acaso que a gente cita ele, né? A história da Terezinha impulsiona as mulheres. Impulsiona as mulheres à luta. A história de todos nós, né? Então, eu me lembro também, quero homenagear 4 vereadores de outras legislaturas comunistas, né? Julieta Battistioli, a primeira mulher, o Marino dos Santos e o operário Eloy Martins. Eu consegui conviver com eles. Dia 7 de novembro agora, no último eu fiz 81 anos. Entrei para a Câmara, eu tinha 40 anos. Fazem 40 anos, né, gente? Nossa legislatura, agora eu comecei a me dar conta. Já te homenageei através do Glênio e do Glênio Pérez e do Marcos Klassmann. Eu venho, gente, de bem antes, e eu quero dizer aqui que eu venho com muita honra da Juventude da Legalidade, liderada por Leonel de Moura Brizola. Isso nós não podemos esquecer, porque a Juventude da Legalidade, o Brizola, eu vi a Neuza saindo para entregar os seus filhos quando o Terceiro Exército iria bombardear o palácio, para a dona Mila Calduro, gente. Não posso esquecer essas histórias, nós temos que contar aqui esse momento que a Câmara nos proporciona. Sabe o que é uma mãe entregar os seus filhos? Porque iam bombardear o palácio. Mas aí o comandante do Terceiro Exército passou para o nosso lado. Passou para o nosso lado por diletantismo? Não. Passou pela força de Brizola, passou pela juventude, pela força da Juventude da Legalidade e do povo gaúcho, que foi para frente, não saiu dali daquele palácio, pode bombardear, porque daqui nós não saímos. Eu fui inscrita no Mata Borrão por Aldo Arantes, presidente da UNE. Filas de jovens para serem inscritos, para lutar pela legalidade. Então, esse livro, ele traz essas histórias todas, embora muitas vezes possa não estar no livro, essas são as histórias vivas da luta maior por liberdades democráticas, por democracia. E todos nós que estamos aqui lutamos por isso, independente dos partidos que nós estivéssemos. O Pujol, muitas vezes, nós conversamos. E sabendo que tinha, para ir para uma tribuna, dizer o que tinha sido, dizer o que tinha que ser dito, e saber que o Pujol entenderia, e muitas vezes passava por mim e dizia, tudo bem, guria. Tudo bem, guria. Porque era mais moça que ele, né? Eu não aparentava lá nos meus 40 anos, parecia que tinha menos, né, Guriça? Acho que parecia que tinha menos. Bueno, vamos lá. Eu falei na Julieta, eu falei no Marino dos Santos, que são nossos precursores, e eu falei no Eloy Martins. Por que eu falo essas coisas? Porque a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. Nós somos fruto das nossas famílias, nós somos frutos das andanças que tivemos, nós somos frutos dos professores que tivemos nas nossas escolas, nós somos fruto das amizades que formamos. E se há uma coisa que na nossa legislatura foi formada, foi uma amizade muito sincera e profunda, independente, inclusive, de posições antagônicas, né, Valdir? Era verdade. O que nos movia? Eu acho que dá para ver nas falas de todos nós aqui.
nos movia o dever de atender os interesses do povo de Porto Alegre, que era quem nos elegia. Então, a gente não sabe nem como agradecer. Essa tarde é uma tarde assim. Passa a história das nossas vidas, passa a história de tantos e tantos que não estão mais aqui conosco, passa a história dos nossos antepassados, né? Fui aparada lá na beira da linha do trem do Cacequi pela minha bisavó Guarani, parteira. Tu também, sim, nós somos. Eu fui aparado, meus irmãos. Eu venho de uma família que operária. O meu pai era um operário ferroviário, assim que assim quis, só podia ser filha de operário, né? De ferroviário mesmo. Então a gente vem do mundo, a gente vem dessas relações, né, Brás? A gente vem do que a gente encontra no meio do caminho e aprende. Nós sempre aprendemos uns com os outros. Não havia assim. Não havia o que eu vejo hoje, me perdoem, né? Disputas e tal. Quantas vezes esse menino aqui, o Brás, Luiz Brás? Luiz Brás, não. Não, o Vilton, não. Professor, o Nais. Quantas bolsas de estudos o Nais conseguia para filhos de operário? Muitas vezes a gente dizia, olha, tem um filho lá assim, do operário, cara, não tem, que chegava nos gabinetes da gente e ele patrocinava o estudo. Para concluir, por favor, vereador. Eu vou concluir dizendo, deixa eu ver o que eu tinha para dizer aqui, que eu tomei nota, que eu não posso deixar de dizer. Mas eu acho que eu já disse tudo. Eu acho que, concluindo, é gratidão mesmo para vocês, gente. O que vocês fizeram é parte da história, não apenas da Câmara de Porto Alegre, mas da cidade de Porto Alegre. Tanto as companheiras que são funcionárias da nossa Câmara, essa dedicação, vocês que são servidores da Câmara. Aliás, os servidores da Câmara, né, eu estou lembrando, é isso que eu não posso esquecer, do Getulinho Brizola, gente. Getulinho Brizola e a Betinha, a mulher dele, que era taquígrafa, vocês se lembram? A Betinha, coisa mais... eu e meu marido, à época, né, que vocês muitos conhecem, Bolívar, né? Pai do meu último filho. Nós dois, a Betinha e o Getulinho, gente, nós percorria tudo que era baile de fandango desse estado do Rio Grande do Sul. Porque se tinha dois pares que dançavam e representavam a Câmara Municipal dançando, eram esses dois pares. Para concluir, vereadora, por favor. Já te dou o microfone. A Câmara proporcionava essas amizades, esses amores. Está aqui a Mara, mulher do Luiz Brás. Aquela lá é um encanto também, ó. As conversas, Mara, que a gente tinha, né? Coisa de mulher para mulher, coisa de luta, coisa de chorar no ombro, coisa de se abraçar. Gente, não tem preço o que vocês fizeram. Então, é só gratidão mesmo. Viva a Câmara Municipal, viva a luta política. E viva a reconstrução do nosso Brasil. Passamos a palavra, então, para o vereador Vilton de Araújo. Agora sim, eu te conheço, não fica nessa que tu não me conhece, eu te conheço. Me parece, no epílogo desse grande evento, porque é um evento que nos traz memória, nos traz prazer, nos traz coração, nos traz responsabilidade de fazer ou continuar fazendo. E eu quero me fixar nesta última frase. Nós todos líderes na nossa cidade, nós todos trabalhando pela cidade, palmo a palmo, né, Valdir Fraga? Casa a casa, momento a momento, lá dentro do plenário, com a responsabilidade de fazer aquilo que nós tínhamos dito lá fora. Nós não éramos um clube de amigos só, não. A responsabilidade de fazer com que nós
lutássemos pelos nossos ideais, pelas nossas vontades, para abrir e representar aqueles lá. Aqueles nos colocaram, aqueles nos cobravam. Hoje, não sei se está mais distante, se está muito grande a cidade e os momentos, mas me parece que é uma distância grande daqueles que elegem para aqueles que estão. Sentimento meu. O que eu quero deixar claro aqui, não era só naquela época. Nós adquirimos a responsabilidade de trabalhar pelo povo sempre, estando ou não estando naquela casa. E nós aprendemos isso lá dentro, fazendo isso lá dentro. Quantos não são mais parlamentares há tanto tempo? Mas eu me sinto na responsabilidade ainda de algo fazer, de algo sentir, de mostrar aquilo porque eu estou aqui. Estou vivo, estou bem e sou político. Obrigado. Passamos a palavra, então, para o vereador Luiz Braz, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos e de 3 pessoas especiais que vieram por minha causa aqui, minha mulher, a Mara, o Telmo Brito e a Maria Helena Brito. Muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado mesmo. E olha, meu coração hoje está em festa, porque eu reencontrei aqui pessoas maravilhosas com as quais eu convivi durante muito tempo. Uma delas, eu não posso deixar de agradecer aqui, aproveitar essa oportunidade, a minha querida amiga Jussara Galto, porque realmente ela contou aqui a história. Eu não ia mais, eu não queria concorrer, eu era apresentador de programas de rádio, então eu não ia concorrer, mas a Jussara era minha amiga, e ela a gente fez uma pressão. Nós fomos até, eu me lembro de uma visita que nós fizemos num centro espírita, não é? Onde uma pessoa acabou desmaiando lá no palco, Deus sabe, né? Foi um horror o negócio, né? Mas a Jussara, ela... Porque eu não queria ir, eu não queria ir, sabe? Mas no final nós acabamos concorrendo e acabamos, graças a Deus, na primeira eleição que nós fizemos, acabamos nos elegendo. E eu tive realmente amigos maravilhosos, como é o caso do meu amigo Valdir Fraga, o meu amigo Luiz Vicente Dutra, não é, com o qual eu tive o prazer de ser vereador na Câmara Municipal, não é? A Terezinha Irigalai. Meu Deus do céu, que coisa linda poder ter sido companheiro da Terezinha, não é? A Bernadette Vidal, não é? Que exemplo, não é, para todos nós, para a sociedade toda, não é? A presença da Bernadette lá naquele plenário, não é? A Jussara Coni, que era comunista, mas nós saímos juntos num caminhão fazendo propaganda naquela época, gritando para todo mundo contra aquele regime que estava terminando, definhando, mas que precisava realmente nascer novamente um outro que pudesse dar realmente novos ares à nossa sociedade. Nós não queríamos chegar a esse ponto que chegamos aqui, porque esse ponto realmente é terrível. Eu acho que nós vivemos o pior momento em nossa sociedade, o pior momento da história de nossa sociedade. Não queríamos chegar até aqui, mas aquele momento, principalmente aquele momento, era realmente muito bom, muito bom. Eu quero saudar aqui o meu amigo Vilton Araújo, não é? Meu amigo Inácio Nais, sabe, tem histórias, eu vou contar uma história aqui. Meu amigo, olha, foi um dos principais parceiros meus na Câmara Municipal, meu amigo Reginaldo Pujol. Esse daqui realmente era um cara realmente sensacional, não é? Tive uma oportunidade muito grande de fechar parcerias com ele. E quero citar pessoas que não estão aqui presentes, como o Caio Lustosa, que fazia parte do meu grupo, não é? Que era realmente um cara sensacional, não é? Minha amiga Gladys Mantelli, que também fazia parte do nosso grupo, o Werner Becker, não é? Que ficou mais lá em Brasília do que, na verdade, aqui em Porto Alegre, que eram pessoas assim magistrais, não é? Mas nós tínhamos 4 partidos quando foi feita a eleição. Um era o PMDB, que reunia comunistas, socialistas de todo, não é?
e reunia aqueles neófitos, como eu, por exemplo, que estavam começando na política, que não sabia absolutamente nada. Então, todo mundo estava lá dentro do PMDB. O PDS, é isso? O PDS, que fez 10 vereadores naquela época. O PDT, do Brizola, que já fez 11 vereadores também, igual nós fizemos, né, com o PMDB. E surgiu o PT, não é? Do nosso amigo também, Antônio Rolfel, que também não pôde estar presente aqui, mas que também foi um dos grandes vereadores que passou lá pela nossa Câmara Municipal. Então, mas todos nós, na verdade, nós não brigávamos um com o outro, não é? Em detrimento da sociedade. A gente fazia parcerias para que nós pudéssemos aprovar aquilo que era bom, não é? O que era bom a gente fazia parceria para aprovar. Eu me lembro que teve um projeto meu, foi o primeiro projeto que eu aprovei na Câmara Municipal, que foi o projeto de plantio de árvores frutíferas nas ruas da cidade. E eu estava com o projeto praticamente aprovado, não é? Todo mundo já tinha discursado. Aparece meu amigo Inácio Nais e diz assim: e se cair uma melancia na cabeça de alguém? Olha, ficou marcado, sabe? Ficou marcado, mas nós acabamos aprovando o projeto, entendeu? Olha, tem uma história com o meu amigo Pujol. Nós ainda não tínhamos essa relação muito boa que nós formamos depois. E eu, pela primeira vez, neófito que eu era na Câmara Municipal, eu pela primeira vez conseguia uma bancada que era realmente a maior bancada depois da do PT, porque o PT, nesta época, formava realmente as maiores bancadas dentro da Câmara Municipal. E o Pujol era ele sozinho no partido dele, ele sozinho. E eu tinha cinco ou seis vereadores na minha bancada. E o Pujol quis, na verdade, numa das discussões que nós tivemos, para poder, de repente, orientar as votações, ele, como Deus sabe, de repente, dar o norte, sabe, daquelas orientações. E eu falei uma coisa que meu amigo, depois se transformou no meu grande amigo, eu falei para ele assim: Pujol, vai formar o teu partido primeiro, depois você vem aqui orientar, como Deus sabe. Olha, essa foi uma das passagens que nós tivemos lá dentro da Câmara Municipal, e passagens realmente muito boas, não é? Que a gente não esquece e não pode esquecer jamais, porque, afinal de contas, eu acho que aquela Câmara, ela deveria ser reestudada pelas pessoas que fazem política, porque nós não podemos ter esse montão de partidos como nós temos hoje, porque esse montão de partidos como nós temos hoje não representa absolutamente nada, não é? Naquela época nós éramos 4 partidos e conseguimos conversar muito bem entre todos nós, não é? Eu acho que se nós conseguíssemos voltar a enxugar, como Deus sabe, né, essa quantidade de partidos que nós temos hoje em todo o nosso país, eu acho que nós poderíamos, né, de alguma forma, discutir melhor os destinos da nossa nação, do nosso país. Eu quero agradecer a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, pelo bem que me fizeram durante todo o tempo que eu estive dentro da Câmara Municipal. Eu entrei lá em 83 e fiquei até 2012. E foi realmente um período que eu agradeço a Deus por ter me dado realmente esta oportunidade de ter partilhado com as pessoas ali conhecimentos e fórmulas de nós podermos realmente chegar até onde nós precisamos chegar. Eu quero citar aqui uma pessoa que não é dessa legislatura que nós estamos aqui representando, mas foi um cara que também foi muito importante dentro da Câmara Municipal e já se foi para o Oriente Eterno, que é o meu amigo João Dibe, não é? Foi um cara que realmente merece, não é? Recordista de mandatos na Câmara, foram 11 mandatos. 11 mandatos, mas é uma pessoa que realmente teve uma importância muito grande. Brigamos muitas vezes, discutimos muitas vezes, não é? Mas tudo numa boa, sem um xingar a mãe do outro, porque Deus sabe como acontece hoje nos dias atuais, sem um querer realmente fazer com que o outro ficasse enterrado em algum lugar, não é? Mas realmente procurando chegar num denominador comum
sabe, que pudesse realmente ser bom para todo mundo. Quero agradecer aos meninos, vocês são sensacionais, vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Os meus amigos, quando pegam esse livro aqui, e que veem que eu estou lá no final do livro, mas me veem ali, Deus sabe, eles ficam orgulhosos de mim, Deus sabe. Então, eu fico realmente muito agradecido a vocês e quero parabenizar. Vocês estão iniciando agora o jornalismo, mas vocês realmente, eu tenho certeza absoluta que vão ser professores dentro da área de vocês, porque são muito bons. Aquilo que vocês fizeram aqui realmente vai ser muito importante para a sociedade, para aquelas pessoas que querem compreender o que acontece dentro do Legislativo Municipal. Aqui, quem olhar essas memórias aqui vai ter uma ideia perfeita daquilo que já aconteceu, daquilo que acontece hoje, que infelizmente não é assim tão bom, e aquilo que pode acontecer no futuro, que quem sabe, né? Pode ser realmente voltar a ser aquela Câmara espetacular que nós tivemos lá em 1983. Gente, muito obrigado, que Deus ajude a todos e que nós possamos realmente ter melhores dias. Um abraço. Muito obrigada, vereador. Bom, estamos nos encaminhando para o final. O vereador Vilton solicitou uma pergunta. Vamos ver. Eu quero fazer uma pergunta. O trabalho foi tão bom, todo mundo elogiou, e eu também, achei maravilhoso. Quando é que sai o segundo volume? No próximo ano, previsão, então? Agora sim. Vereador Luiz Braz, não era melancia, era abacate. Devidamente corrigido, então, era o abacate. Bom, gente, estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. A vereadora Jussara Coni solicitou a palavra para recitar uma poesia. É isso, vereadora? Aqui, tá escrita. Por favor, fica à vontade. Escrita porque eu não decoro, né? Eu não decoro. Mas eu acho que ela é muito propícia para esse momento. Eu escrevi na pandemia, porque foi o segundo 1º de maio da minha vida que eu não fui para as ruas. O primeiro 1º de maio foi em 63, quando nasceu minha segunda filha, às 3 da tarde, né? Aí eu não pude ir, estava parindo, né? Não dava. E o segundo, porque eu tinha que ficar encerrada em casa por causa da pandemia. O nome é Os que Não Desistem. Eu acho que diz muito do trabalho que vocês fizeram, diz muito da Câmara Municipal e diz muito, não só da nossa legislatura, mas das legislaturas como um todo, né? E do significado do que é uma Câmara Municipal, porque lá dentro, se nós estamos, é o povo de Porto Alegre que está. Então, diz muito dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, da luta das mulheres, enfim. Às e aos que não desistem, da luta, do amor, da labuta. Às e aos que não desistem, da ternura e daquela solidariedade incessante e itinerante. Às e aos que não desistem da beleza contida na verdade, na unidade, na solidariedade e na liberdade. Às e aos que não desistem da construção de uma nação, na pampa, nas florestas, no sertão. Às e aos que não desistem da noite e daquela madrugada, aquele novo dia para retomar direitos, afetos e a sempre sonhada democracia. Antes que tarde, pois soa o alarde e o toque de avançar. Aos que não desistem de lutar, de resistir, de libertar, no andar certeiro, nenhum passo atrás, nenhuma estagnação. Um só coração. Organizar, unir, ampliar, resistir, avançar, reencantar e, essencialmente, esperançar. Bom, eu gostaria de agradecer, em nome da Câmara Municipal de Porto Alegre, a equipe da Sessão de Memorial pela iniciativa de promover este encontro, a parceria com a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre,
também ao Espaço Força e Luz pela cedência deste espaço, ao público que acompanhou e prestigiou este evento e principalmente aos nossos ex-vereadores e ex-vereadoras de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença. Uma ótima tarde a todos e até uma próxima oportunidade.